Boa noite para você de casa, agora tem o NTV News. Somente 2 casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. Hospitais públicos não registram internações em decorrência da doença. Homem é esfaqueado em Major Porto e polícia procura por autor do crime. Adolescentes tentam fugir de abordagem em motocicletas e provocam acidente. Estudantes vão parar na delegacia após desentendimento violento. Depois de morte de coordenador do Hospital do Amor de Barretos, voluntários se mobilizam para realizar o rodeio beneficente em Presidente Olegário. Receita prorroga o prazo para entrega da declaração do imposto de renda para 31 de maio. Contribuintes podem fazer doações aos fundos da criança e do adolescente por meio de dedução. Após vetos do governador, o projeto retorna para a Assembleia Legislativa de Minas. O coordenador do Sindiúti fala dos impactos dos vetos para os trabalhadores da educação. Após troca de hidrômetro, o morador diz que conta de água dobrou de valor. Santa Casa de Misericórdia inaugura ampliação com mais 40 leitos. Tem mais informações e também a análise da notícia no NTV News que começa agora. Em Major Porto, distrito de Patos de Minas, um homem foi esfaqueado. O principal suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia. Essa tentativa de homicídio aconteceu na tarde desta segunda-feira no distrito de Major Porto, que pertence a Patos de Minas. Segundo informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, a vítima tem 32 anos e o autor deste crime tem 57 anos. A dinâmica dos fatos foi o seguinte: mais cedo, esse suspeito de 57 anos teria ido até um supermercado, um mercadinho ali próximo. E a vítima de 32 anos teria chamado ele de velho. Foi então que o autor de 57 anos deu um tapa no rosto da vítima de 32 anos. Foi em casa e voltou minutos depois com uma faca. Ele estava conversando com outra pessoa, a vítima estava no balcão conversando com outra pessoa, quando o autor chegou por trás e esfaqueou nas costas, aqui mais em cima. A vítima até tentou correr e o autor atrás se defendeu com uma cadeira para não ser esfaqueado novamente. O suspeito fugiu do local e a polícia militar foi então acionada. Essa vítima de 32 anos foi socorrida por terceiros e no meio do caminho, próximo a Pindaíbas, ele foi relocado em uma viatura do SAMU e trazido aqui para o Hospital Regional da cidade de Patos de Minas, encaminhado imediatamente para o bloco cirúrgico, onde passou por procedimento médico com a suspeita de ter perfurado o pulmão. A polícia foi até a casa do suspeito, não conseguiu encontrá-lo, mas o objeto utilizado no crime, eles fizeram a apreensão e agora o fato vai ser passado pela Polícia Civil, que vai abrir inquérito para então apurar essa tentativa de homicídio, saber realmente a motivação, já que eles teriam se desentendido outras vezes, já tinham rixas antigas, a polícia vai apurar tudo isso no inquérito agora. A Polícia Militar Rodoviária registrou nesta segunda-feira um acidente de trânsito na MG 060 envolvendo 2 jovens que, durante uma tentativa de fuga de blitz, bateram contra um carro no quilômetro 411 em São Gonçalo do Abaeté. O veículo é de Patos de Minas, né? A polícia constatou que os 2 rapazes têm apenas 16 anos de idade, residem em São Gonçalo do Abaeté e ambos foram socorridos pela viatura até o atendimento médico. Um deles sofreu ferimento no braço. Corte no dedo médio da mão esquerda, né, o ferimento do braço direito. O outro, além das escoriações, fraturou o punho esquerdo. E o motorista do Gol, como eu disse que é de Patos de Minas, não se feriu durante este acidente. Um caso de agressão violenta entre estudantes de uma escola pública em Patos de Minas foi registrado nesta terça-feira pela Polícia Militar. Pelo menos 4 adolescentes tiveram que ser levados para a delegacia. Olha, foi uma briga de adolescente, mas que foram todos parar na delegacia graças à intervenção da supervisora escolar. Poderia ter acontecido algo pior, mas aí a supervisora chegou na hora, separou a briga e todo mundo foi levado para a delegacia. Eles cometem atos infracionais e agora vão responder por isso e vão ser acompanhados pela Promotoria da Vara da Infância e Juventude, né? Pela promotoria aqui de Patos de Minas, que é o ECA. Segundo informações do boletim de ocorrências da Polícia Militar, a briga teria começado da seguinte forma. O adolescente de 15 anos contou para a polícia que constantemente vem sido provocado dentro da sala de aula e que na data desta ocorrência, um outro menor de 15 anos teria jogado água no rosto dele.
Ele não aguentou a provocação e jogou água de volta no rosto dele também. O irmão desse menor de 15 anos que teria jogado água pela primeira vez, ele tem 13 anos. Ele viu a situação, já avançou no outro menor de 15 anos e começou as agressões. O amigo do menor, que relata ter sido provocado por várias vezes, que tem 14 anos, diz que entrou para ajudar o seu amigo que estava apanhando, de 2 pessoas. E aí começou todo esse furdunço aí, essa briga no meio da escola, muitas pessoas vendo toda a situação, e essa situação foi só apaziguada quando a polícia militar chegou. Esses adolescentes foram levados para a delegacia junto com seus pais e responsáveis, foram orientados, e que escola não é lugar para briga, né? Agora esse caso vai ser acompanhado, como eu mesmo disse, pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Depois do intervalo aqui no News, mulher pede ajuda para comprar alimentos e pagar contas de casa. E após a morte do coordenador do Hospital de Amor de Barretos, voluntários se mobilizam em Presidente Olegário para realizar um rodeio beneficente. O ex-vereador de Presidente Olegário, Januário Dias Moreira, e coordenador do Hospital de Amor de Barretos, faleceu no último sábado. Mas o legado de suas missões ainda continuam. Exemplo disso é o Rodeio do Amor, que deverá ser realizado no mês de maio. O Hospital de Amor de Barretos, especializado no tratamento e prevenção de câncer, perdeu seu coordenador, Januário Dias Moreira. Este lutava contra o câncer e faleceu neste sábado, dia 2 de abril, aos 67 anos, devido a complicações causadas pela enfermidade. Jaqueline Piau é presidente da Associação Comissão Direito de Viver, local onde pessoas com câncer são acolhidas. Segundo ela, Januário, em vida, chegou a entrar na política para ajudar pessoas que passam por tratamento oncológico, visto que teve essa experiência dentro da própria família, com a mãe dele. É uma pessoa de um coração enorme, um coração gigante. Januário é um voluntário, né, que fez um trabalho belíssimo, né, para Presidente Olegário, né. A maioria das pessoas aqui que fazem ou que fizeram o tratamento, todos passaram pela mão dele, foram encaminhados de uma forma ou de outra, né. Ele trabalhou como coordenador por mais de 14 anos, né, fazendo um trabalho, né, em prol do hospital. Marcos Roberto da Silva é coordenador do Hospital de Amor de Barretos e durante 5 anos trabalhou em prol do tratamento e da prevenção de câncer ao lado de Januário Dias. Ele conta que a perda do amigo será irreparável. Além disso, afirma que Januário até ajudou seu pai, que teve câncer. Ele que começou tudo isso aí e agora me deixou a missão não de substituí-lo, mas sim de dar seguimento no trabalho que ele começou. Tudo que eu conheço sobre o hospital, eu devo a ele. Meu pai foi acometido de câncer, ele marcou a consulta, levou em primeira consulta, então ele atendia as pessoas tudo com carinho, muito carinho. Nunca abandonou ninguém. Januário Dias idealizou há cerca de 14 anos atrás o Rodeio do Amor. E este acontecerá no mês de maio em Presidente Olegário, cujo objetivo é o de arrecadar fundos exclusivamente para o Hospital de Amor de Barretos. O rodeio é na cidade, né? Então o leilão a gente sai para a zona rural pedindo gado, vem gado, galinha, vem porco, cavalo, doações de tudo que você pensar tem no leilão. O leilão é chamado de Arca de Noé, porque vai tudo que tem, que as pessoas oferecem, até meio quilo de feijão. A gente aceita todo tipo de doação. Toda a renda é revestida em prol do Hospital de Amor. Sendo assim, do dia 5 ao dia 8 de maio ocorrerá o segundo Rodeio do Amor. Vale ressaltar que na quinta-feira terá rodeio e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Então, quero conclamar, né, a população de Presidente Olegário, região, a estar nos ajudando a promover esse segundo leilão Direito de Viver e Rodeio. Na sexta teremos show, sábado, domingo. No sábado a gente tem o tradicional leilão Arca de Noé. E no domingo, às 8 horas da manhã,
tem a carreata de carros de boi que sai pela cidade arrecadando alimentos. E aí a gente pede à população para nos estar ajudando, dar seguimento nesse trabalho do Januário, que foi muito brilhante. Inclusive, Januário, pertinho do final da sua vida, teve homenagem do hospital, né? Um show de Gustavo Lima. Montaram toda uma equipe para estar levando ele dentro desse show. E ele participou. Graças a Deus, todas as homenagens para ele foram em vida e ele participou de todas. Caso você queira ajudar nas doações para o leilão, pode procurar o Marcos, entrando em contato pelo telefone 34 997680959 ou Alino pelo número 34 99808 1112. Uma bução para o WhatsApp também. Você vai ver agora o pedido de ajuda de uma família que reside no bairro Caramuru, em Patos de Minas, que faz apelo em busca de doações para conseguir pagar as contas de casa e até para comprar alimentos. Leila é mãe de 3 filhos de 8, 6 e 3 anos, além de uma menina recém-nascida de 3 meses. Desempregada, ela passa por dificuldades e necessita de doações para alimentar as crianças. Eu estou precisando de uma cesta básica, leite para os meninos, igual ela agora vai tomar o leite de vaca, estou precisando muito. Que agora meu marido deu um problema no joelho, que eles falam que é derrame, é um negócio articular que deu no joelho dele, e ele está custando trabalhar, que ele é serralheiro. Aí ele tá muito passando mal demais, direto. O marido de Leila está em busca de emprego, mas devido às limitações causadas por um derrame articular no fêmur e tíbia, não tem obtido sucesso. Aí eu tô passando falta das coisas aqui em casa, inclusive até tô indo no CRAS, tô consultando no CAPS, meus tratamentos também tá continuando agora. E, como se diz, nós tá passando muito aperto. Talão para pagar de R$400. Inclusive essa luz aqui não é do nosso padrão, é do outro padrão, que desligou meu padrão. Aí eu até ainda pedi pro cara não desligar, que eu tinha que dar banho na neném. Aí nós fizemos a ligação no outro padrão. Eles não estão conseguindo pagar as contas de casa. Nada passa muita falta das coisas. Arroz, feijão, óleo, leitinho pra ela, que é de vaca agora, que ela tem que tomar, que ela tá passando mais de ontem com esse leite não. E roupinha pros meninos. Igual esse menininho meu, petitinho de 3 anos, ele pede muito brinquedinho, sabe? Eu não tenho condição de dar. O que eu acho na rua, eu limpo, passar o que dou pra ele brinca. É assim que nós estamos vivendo, desse jeito. Esse fogão aí vaza gás. Meu armário quebrou, caiu daqui, quebrou. Tô sem armário, minhas vasilhas estão tudo lá na caixeta debaixo da pia. O meu guarda-roupa também despencou, tem um ali, mas eu tenho medo de arrumar as roupas tudo nele, ele cair. Minhas roupas estão tudo ali no saco encostado, inclusive tá dando até escorpião. Barata. Leila toma diversos medicamentos para dormir, para tratar ansiedade, problemas de hérnia e gastrite. Entretanto, o mais complicado de obter são os remédios para psoríase, devido ao fato de serem manipulados. Graças a Deus a população me ajuda bastante. Aí eu fico até com vergonha de ficar pedindo as coisas, que eu gosto de trabalhar. Se alguém também não tiver condições de me ajudar, quiser me dar até um serviço para me trabalhar à noite, eu vou. Não tem problema não. Interessados em colaborar com a família de Leila, podem entrar em contato por meio do telefone 34 99689 8517 ou diretamente no endereço Rua Guajajaras, número 563, no bairro Caramuru. Qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer um. Até um litro de leite já serve para mim. Daqui a pouco aqui no News, Receita prorroga o prazo para entrega da declaração do imposto de renda para 31 de maio. E contribuintes podem fazer doações aos fundos da criança e do adolescente por meio de dedução. A Receita prorrogou para 31 de maio o prazo final para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Em decorrência de possíveis efeitos da pandemia da Covid-19, o prazo final para a declaração do Imposto de Renda de 2022 foi prorrogado por mais um mês, o que dará mais tempo para os contribuintes organizarem a papelada e o preenchimento de dados para a Receita Federal. A declaração de Imposto de Renda estava com um prazo previsto, para a gente entregar até dia 29 de abril. E ontem à tarde a Receita Federal resolveu prorrogar esse prazo para o dia 31 de maio. Então, o que aconteceu? Então, as declarações de imposto de renda, que tinha esse prazo de entrega dia 29 de abril, bem como o pagamento da primeira cota do imposto de renda ou da cota única do imposto de renda, que estava previsto para vencer dia 29 de abril, foram todas prorrogadas agora para o dia 31 de maio. Então, tanto a entrega da declaração de imposto de renda, como o pagamento da primeira cota ou da cota única,
foram todas prorrogadas agora para o dia 31 de maio. Tanto a entrega da declaração quanto o pagamento da primeira cota ou cota única foram prorrogados. Segundo a Receita Federal, até o fim do mês de março, quase 6 milhões de declarações já haviam sido realizadas. Mesmo com o prazo maior, o contribuinte deve ficar atento em relação às mudanças no imposto de renda e não deixar o procedimento para a última hora. Mas, lembrando, né, mesmo tendo esse prazo maior, a gente já avisa, procura o seu contador quanto antes, porque nós estamos com a declaração de imposto de renda esse ano com várias novidades, entre elas aí a gente tem que entrar com o número do Renavan. Então, o Renavan dos veículos estão todos obrigatórios hoje na declaração de imposto de renda, né? E nós temos também hoje números de registros no cartório de registro de imóvel. As pessoas que têm imóvel também têm que lançar esse número de registro da declaração de imposto de renda. Então, a gente pede ao contribuinte que ainda não fez, que procure o mais rápido o seu contador para arrumar toda essa documentação para a gente fazer essa declaração de imposto de renda. Pois é, a declaração do imposto de renda pode ajudar a manter instituições beneficentes que cuidam de crianças, adolescentes ou idosos, né, com a doação de parte deste valor do imposto devido à Receita Federal. Com a prorrogação do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022, o chefe da Receita Federal de Patos de Minas, Juliano Magalhães, incentiva sobre a possibilidade dos contribuintes destinarem 3% do Imposto de Renda para o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, ou para o FID, Fundo do Idoso. Oportunidade para o contribuinte que deseja destinar parte do seu imposto de renda devido para os fundos da criança, adolescente e do idoso, do município onde ele reside ou de qualquer outro município que ele tenha afinidade, conheça os projetos dos conselhos da criança e do idoso. Então é uma oportunidade única que ele fazer essa destinação, ou seja, um recurso que ia para a Secretaria de Tesouro Nacional em Brasília, ele traz para ser aplicado na sua cidade de origem. Uma das instituições de Patos de Minas que é beneficiado pela destinação é a Casa das Meninas. Por meio do Fundo da Infância e da Adolescência, 30 crianças são contempladas por atividades educacionais e culturais que ocorrem de segunda a sexta no local. É um projeto onde nós atendemos crianças do sexo feminino, né, meninas, de 6 a 14 anos, num projeto contraturno, né? Essa criança ela vai um período para a escola, o outro período ela vai estar aqui na casa e a gente o projeto oferece aula de computação, aulas de balé e o reforço escolar. O Lar dos Idosos, que funciona na Casa das Meninas, também é contemplado pelo fundo. Nós temos 4 frentes de trabalho. A gente atende criança de 0 a 18 anos, que é no abrigo. Nós temos uma creche, né, uma educação infantil. Temos também esse projeto, que é o projeto do FIA. E temos o Lar das Idosas, que são senhoras acima de 60 anos. Que também, graças a Deus, né, e graças a esse fundo, né, do idoso, o FID, a gente consegue também montar alguns projetos, né, através dessa verba. O chefe da Receita Federal de Patos de Minas explica que a destinação do valor aos fundos é realizada por meio do programa de declaração do imposto de renda. Primeiro, ele preenche todos os requisitos para a entrega da declaração. Uma vez que a declaração dele já esteja apta a ser entregue, o próprio programa já mostra para ele o valor que ele pode, valor máximo que ele pode destinar para cada fundo. São 3%, então é o mesmo valor para o fundo da criança e o mesmo valor para o fundo do idoso. Lembrando que somente pode fazer essa destinação aquele contribuinte que fizer a declaração utilizando as deduções legais, ou seja, o modelo completo da declaração de imposto de renda 2022. Juliano esclarece que o repasse não causa problemas relacionados à malha fina dos contribuintes e que o procedimento é muito simples e recomendado pela Receita Federal. Depois que ele preenche a declaração e escolhe o fundo que ele deseja fazer a destinação, ele pode inclusive fazer a destinação para o Fundo da Criança e Adolescente de Patos de Minas e do idoso para outra cidade. Ou ele pode fazer os dois para a mesma cidade, é a critério do contribuinte. E uma vez que ele seleciona o fundo, o programa disponibiliza para ele um documento, um DARF, para que ele faça o recolhimento. O recolhimento até o último dia de entrega da declaração. Ele efetuando esse recolhimento, caso a declaração dele tenha saldo a pagar, esse valor vai ser abatido do saldo
devedor dele a pagar daquela declaração. E se ele tiver restituição, vai acrescer na sua restituição. O processo de doação ao Fundo da Infância e Adolescência ou ao Fundo do Idoso pode ser solicitado por meio do site patosdeminas.prefeituras.net. Acredito, assim, que são projetos que vêm, né, em encontro com as necessidades da comunidade, né? E são projetos muito lindos. Então, são várias instituições que funcionam por causa dessa contribuição, né, do contribuinte aí. A seguir tem a análise da notícia aqui no News. Após vetos do governador, o projeto retorna para a Assembleia Legislativa de Minas. O coordenador do Sindiúti fala dos impactos dos vetos para os trabalhadores de educação. Você vai ver ainda que após a troca de hidrômetro, o morador diz que conta de água dobrou de valor. A gente fala agora de uma situação, de um recurso, né, atendido aí pela Justiça. Por 5-1, o TRE acatou o recurso e anulou o processo de cassação do prefeito Agnaldo Silva e do vice-prefeito Romildo Silvestre, né, de Cruzeiro da Fortaleza. Na sessão de julgamento dessa terça-feira, por volta das 17 horas, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por unanimidade, reverteu a cassação do mandato do prefeito de Cruzeiro da Fortaleza, Agnaldo Ferreira Silva, né, do Avante, e do vice-prefeito Romildo Silvestre, também do Avante. Eles tinham sido condenados aí por captação ilícita de sufrágio, né, por possível compra de votos. Os julgadores acompanharam o voto da relatora Patrícia Henriques, consideraram que as provas apresentadas eram ilícitas, não devendo prosperar a ação. É o que diz o texto aí. Portanto, prefeito e vice-prefeito de Cruzeiro da Fortaleza tiveram aí o processo anulado de cassação. Ainda nesse noticiário político, o governador Romeu Zema vetou os reajustes adicionais para os servidores da educação, saúde e segurança pública. Eles foram incluídos por deputados no projeto do Executivo que concede a recomposição salarial de 10,06% a todo o funcionalismo estadual. Com o veto parcial do governador, o projeto agora tem uma nova jornada no Legislativo. Agora, esse veto será analisado pelos deputados em turno único, em até 30 dias. O rito formal começa a partir da leitura do texto em plenário. Se o veto não for apreciado nesse prazo, ele entra na faixa constitucional, tendo prioridade sobre os demais projetos na casa. Desta forma, nada poderá ser apreciado enquanto o plenário não se manifestar sobre esse veto. Para o veto ser rejeitado pelo plenário, são necessários 39 votos contrários, ou seja, maioria absoluta na Assembleia. Se o veto for mantido, o governador é comunicado do fato. Mas a posição do governo sobre o reajuste às demais categorias deve ser rejeitada, como sinalizam lideranças de partidos. Nesse caso, o governador pode até acionar a Advocacia Geral do Estado e ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, o caso vai parar na Justiça. São disposições regimentais aqui. Se o governador não promulgar um veto rejeitado pela Assembleia, o próprio presidente da Assembleia tem o poder de promulgar. Ele promulgando é uma lei válida no ordenamento jurídico de Minas Gerais, plenamente válida. As pessoas que quiserem questionar, seja o governador, seja quem for, enfim, elas, a partir do momento da promulgação, existe ali uma lei, né? Ou seja, existe o processo legislativo foi concluído, existe ali uma lei válida, sujeita também a críticas de onde partirem, né? Pois é, ainda neste assunto, o coordenador do Sindiúti em Patos de Minas falou sobre o impacto da medida para os trabalhadores da educação que estão em greve desde o início do mês de março. Para os servidores da educação, o governador Romeu Zema vetou o reajuste de 33,4% que daria aos professores o piso nacional previsto por lei. Foi anunciado, o veto do governador em relação ao reajuste de 33,24%. Então ele apenas sancionou os 10,06% que havia dito como reajuste salarial a todas as categorias. Então nós continuamos aí lutando pela derrubada do veto, agora na Assembleia Legislativa, uma vez que ela vai ser lida hoje, provavelmente hoje na Assembleia Legislativa, e aí dar continuidade à luta para que seja derrubado na Assembleia e depois seja sancionado para que todos os trabalhadores tenham direito aí ao recomposição salarial de 10,06%,
mais 33,24%. Segundo Ricardo Barreto, que é coordenador do Sindiúti em Patos de Minas, existe nos cofres do Estado verba para que a recomposição salarial seja paga. O Fundeb determinou esse ano a recomposição de 33,24%. Então, nos cofres do Estado, isso fica bem claro, que existe o dinheiro para esse reajuste, para essa recomposição salarial de todas as 8 categorias da educação. Em momentos anteriores, o governo havia falado que não tinha direito, até mesmo no final do ano, quando foi pagar o rateio da educação, mas em certo momento, de uma hora para outra, surgiu esse dinheiro. Então, assim, a gente tem bem claro, isso já é mostrado nos cofres, através das pesquisas são feitas, né, que é pública, isso, daquilo que existe no cofre do Estado. Então, o dinheiro o governador tem, porém ele insiste, né, nessa luta contra a educação, que não dá essa recomposição salarial. Mas em outras categorias dá até recomposição salarial retroativa 2019. Então, nós continuaremos na luta aí pelos trabalhadores. Nesta quarta-feira, há expectativa de manifestação em Belo Horizonte. Nós estaremos deslocando hoje, a partir de meia-noite, nós sairemos daqui de Patos de Minas, em direção a Belo Horizonte, para participar pela manhã do conselho, né, do comando de greve, onde reúne aí os conselheiros, os diretores estaduais, para discutir aquilo que vai ser levado à Assembleia na parte da tarde. Na parte da tarde, a gente tem aí o repasse a todos os trabalhadores daquilo que foi discutido, tanto na direção estadual quanto no conselho do comando de greve, e aí sim deliberamos uma continuidade ou não da greve, mas acredito que com esse veto do governador, nós com certeza continuaremos lutando aí para que seja feita aí a recomposição salarial, que é direito do trabalhador, tanto determinado pela Constituição, pela lei federal e também pela Constituição Mineira do Estado. Vetos do governador, indignação da categoria, assunto que abre aqui a nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Que vidinha difícil essa do governador, hein, rapaz? Não tá fácil, Porque não. É o seguinte, ele está tendo pressão de 3 lados importantes do seu funcionalismo, que é a segurança pública, a saúde e a educação. Todos são muito pesados quando saem para fazer uma manifestação. E essa questão da lei aí, o assunto hoje na Assembleia foi o fato histórico do governador, né? Ele vetou 2 vezes uma lei que foi proposta por ele, que lá atrás, em 2019, ele propôs esse reajuste, inclusive, para o pessoal da segurança pública, e depois de aprovado na Assembleia, depois de toda a movimentação do setor legislativo do Estado, ele veta a lei, consegue manter o veto, né, e agora veta de novo uma modificação na lei que ele manda para a Assembleia. Ele consegue vetar de novo os ajustes feitos pelos deputados, né? Os deputados querem a recomposição para o pessoal da educação, querem um aumento maior para o pessoal da área de segurança e querem o reconhecimento pelo esforço mantido durante essa pandemia pelo pessoal da área de saúde. Então a vida do governador não está absolutamente nada fácil, e agora o que se tem que ficar de olho até o dia 3 de abril, o governador poderia dar o aumento, caso ele achasse que devia. Caso ele quisesse, ele poderia dar esse aumento. Agora ele não pode mais, por causa da lei de responsabilidade fiscal, mas esse veto sendo derrubado na Assembleia Legislativa, a lei vai valer. Essa lei vale, porque ela está ainda em transcurso
lá na Assembleia. Ela ainda não finalizou com o veto do governador. A Assembleia pode derrubar o veto e promulgar essa lei, obrigando o governador a tirar o dinheiro, seja da onde ele quiser, e dar esse aumento aí. E eu vou falar uma coisa para você. Tanto o pessoal da saúde, como o pessoal da área de segurança. O pessoal da área de segurança é direito, né? Ele negociou, o governador negociou com a área de segurança pública no estado de Minas Gerais. Negociou, bateu o martelo, apalavrou a questão, mandou para a Assembleia Legislativa, a Assembleia ratificou e ele não cumpriu. Só isso. Agora, em relação ao pessoal da educação, o governo tem que, inclusive, cumprir o piso salarial que é nacional, que ele tem que obedecer, e fazer essa recomposição salarial, que é um pleno direito dos educadores, que precisam ser, inclusive, muito melhor pagos do que eles vão receber com esse reajuste ou com essa recomposição salarial. Mas fato é que tem um outro detalhe importante, Odair, que a gente precisa observar, que é a conta política que o governador vai pagar com essa sua decisão. Ano eleitoral, né? Ano eleitoral. E eu vou falar uma coisa para você. O que se ouve não é só não votar na recandidatura do governador Zema, é trabalhar contra. E aí é o seguinte, ele vai ter 3 forças no Estado, no funcionalismo, que pesam demais contra ele, que é o pessoal da área de segurança, a saúde e a educação. Portanto, a conta eleitoral que o governador deve pagar em relação a essa sua atitude, que as justificativas dele são plenamente da não ser a atrapalhada que ele fez desde que entrou no governo, fazendo acordos para não cumprir. E isso é coisa que já deve ter ficado no passado, no nosso meio político, porque o político tem que fazer o acordo, tem que apalavrar e tem que cumprir. Ele não pode, e principalmente em relação ao que fez o governador, que mandou isso para ser ratificado na Assembleia. Então tem que cumprir, isso não pode acontecer mais. Essa questão do político entrar e falar, eu prometo agora, depois de eleito eu faço o que eu quiser. Não pode ser dessa maneira, né? A gente precisa ter um novo modus vivendi em relação à política. Então a vida do governador não está uma vida muito fácil, não. Tem esses dois lados, que é o lado de enfrentar a questão administrativa, né, e o lado de enfrentar a questão política agora nesse momento. E só para finalizar esse assunto, Odair, dinheiro para fazer isso aí, tem o do Fundeb, pode fazer o da educação. Como é que ele vai fazer só o da educação? Vai deixar de fora a área de segurança? Vai deixar de fora a área da saúde? E até a própria área administrativa, que está muito perto dele ali no Palácio, né? Inclusive, servidores da educação fizeram vigília hoje, prometem amanhã fazer um ato maior e continuar manifestando para a derrubada dos vetos do governador na Assembleia. Sim, mas isso agora vai ser discutido, e é hora de pressionar os deputados, é hora de aparecer na Assembleia Legislativa e dizer para os deputados, olha, agora é a troca que nós vamos fazer com vocês, né? Vocês votam a favor da nossa causa e a gente segura as pontas na eleição. Caso contrário, mas eu não acredito que a Assembleia Legislativa nesse momento fica contra o funcionalismo público, não, porque precisa do voto, né? E em ano eleitoral, essa pressão do funcionalismo público, ela representa muito mais força do que em qualquer época dentro do Estado, né? Sim, claro, porque ela sabe do que está acontecendo no governo, né? E as causas, por exemplo, do pessoal da educação é a causa de todo pai de família, mãe de família, que tem um filho na escola e não quer ver o seu filho parado em casa, né, com a escola em greve, como está agora o estado de Minas Gerais. Muito bem. Vamos girar o assunto. A gente mostra agora, Gui, a reclamação de um morador do bairro Morada do Sol, em Patos de Minas, que se queixa sobre uma conta de água de sua casa, né, que teria aumentado após a troca do hidrômetro. A reclamação do seu Antônio, que mora junto com a mãe de 89 anos, só os dois, é bem simples. É porque ele notou
que de uns meses para cá, as contas estão bem diferentes com a que ele estava acostumado a pagar. Em média, as contas vinham R$ 17,00, valor mínimo mesmo, já que ele tem uma tarifa social do governo. Só que aí, esse mês, a conta veio bem diferente. Eu vou mostrar para vocês, estou com essas duas contas de água dele aqui. A média de consumo é de 2 a 3 mil litros, não passa disso, tá? Como você pode ver nas imagens, o consumo faturado está em média 2 mil litros, dá para ver? Está até circulado aí com a caneta. O seu Antônio fez questão de circular. Deixa eu entregar essas duas contas para o senhor, porque essas são dos meses anteriores, né? Isso. E agora a gente vai mostrar para vocês a última conta, que segundo ele, ela veio barata ainda porque está com a tarifa social. Mas ele corre o risco de perder o benefício, já que tem aumentado muito. Olha só para que valor saltou a conta dele. Foi de média de 2 mil litros do consumo, aí fevereiro, março e abril agora, que ele tem que pagar a conta, 10 mil litros. Ou seja, aumentou cerca de 5 vezes a mais. Essa aqui é a conta que você vai ter que pagar, né, no próximo mês. Só que aí o que acontece? Esse documento aqui que eu vou mostrar para vocês é a troca do hidrômetro que ele fez no dia 4/3 de 2022. O técnico veio aqui por volta de 11h55 da manhã, não colocou nem assinatura aqui não, né? Tá faltando assinatura aqui. E veio trocar o hidrômetro. E depois disso, ele disse que a conta tá vindo esse valor. Ele questiona a Copasa sobre esse assunto. E na minha mão aqui tá a tarifa social do governo, que ele não perdeu. Ele está sempre atualizando esse cadastro para não perder o benefício. A média, até então, antes de trocar o hidrômetro, era de 2, 3 mil litros mensal. E agora, não chegou a 30 dias desse mês com o hidrômetro novo, veio para 10 mil litros. Véio. Então a diferença é muita, né? Por que você questiona esse valor? É porque eu tenho a tarifa social, então se passar de 20 mil litros, que eu já estou prevendo, eu vou perder a tarifa social. Fui lá pessoalmente, até fui lá, fiquei brabo lá com o rapaz, até ele não tem culpa, que ele é um funcionário, né? Mas ele falou que eles vinham aqui fazer uma aferição, mas até hoje não veio. E se veio, você não viu? Não, não veio, porque eu não saio de casa, eu cuido da minha mãe, que ela é idosa, né? Eu fico em casa. Você tá com medo da próxima conta? Do jeito que esse mês veio esse tanto, o mês que vem provavelmente eu vou chamar vocês de novo aqui para mostrar. Pois é, a Copasa informou que substituiu recentemente o hidrômetro deste imóvel e que a medida atende a uma recomendação do Inmetro, que prevê que os hidrômetros sejam substituídos a cada 5 anos, visando a medição correta do consumo de água. Ainda segundo a companhia, nesse texto que foi enviado para a nossa reportagem, para o nosso jornalista da NTV, no caso do cliente em questão, o hidrômetro anterior datava de 2013 e que, conforme relatório de leituras do sistema comercial, apresentava inconsistências na medição do consumo de água. E que na última leitura anterior à troca do equipamento, diz a nota, o registro do consumo totalizou 1 metro cúbico em um mês, valor bem abaixo, segundo a Copasa, da média de consumo do imóvel. A partir desta medição, o sistema da Copasa constatou que o hidrômetro estava travado, sendo então realizada sua troca por equipamento novo. E que por essa razão, segundo aí a companhia, ocorreu a elevação da leitura, sinalizando o consumo real, o que gerou aí uma fatura em valor maior do que os registrados nos 2 meses anteriores, meu caro Gui Boaventura. Mas aí eu tenho um detalhe que é extremamente importante, que é do relacionamento da Copasa. E aí eu coloco nesse bojo também a CEMIG, que não explica muita coisa para o consumidor, não, sabe? Essa questão do monopólio, manda quem pode, porque você não tem para onde correr, você vai comprar água tratada de quem? Você vai entregar o seu esgoto para quem? Tem que ser para a Copasa, aqui em Patos de Minas. Pelo menos até que se mude esse status aí, tem que entregar para a Copasa o esgoto e comprar dela a água tratada. Agora, por que é que não conversa com o consumidor? Por que não tem um relacionamento com o consumidor para explicar para ele, para não ter que ir lá uma equipe de jornalismo de uma televisão, levar a matéria no ar, pedir uma explicação para o departamento competente da Copasa para explicar isso no ar? Por que isso não é feito num relacionamento
de fornecedor e consumidor. Olha, nós vamos mudar o seu hidrômetro porque ele está errado. Veja aqui que ele está com um defeito. Mostra para o consumidor, ele tem direito de saber. Olha, nós vamos colocar um outro hidrômetro aqui, possivelmente a sua conta vai vir um pouco mais alta em virtude do que o senhor está gastando. Mas nós vamos voltar aqui e volta lá no dia de entregar a conta, volta lá com um técnico para tirar qualquer dúvida. É o consumidor, ele põe o dinheiro dele na empresa. Ele é o cliente, né? É o cliente. Ele precisa de explicação. Ele precisa, inclusive, de convencimento de aquilo que está... Ele tem direito a isso, de ser convencido de que a atitude do fornecedor está correta e que ele não está sendo lesado. Porque por ele, que é um leigo no assunto, ele está pagando uma coisa justa. Gasta pouca água, né? Mesmo que o que se entende que gastar 1 metro cúbico de água para uma família, mesmo que seja de 2, 3 pessoas, é muito pouco. Mesmo esse entendimento precisa ser demonstrado para ele, né? Precisa de contar para ele, precisa de convencer ele. Porque, às vezes, o dinheiro que ele paga, esses 30 e poucos reais que vai pagar a partir de agora para a Copasa, seja irrisório para os olhos da Copasa, para ele é muita coisa. Representa um peso no seu orçamento. Por isso, ele deve ser respeitado. Certo. Depois do intervalo, somente 2 casos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. Hospitais públicos não registram internações em decorrência da doença. E Santa Casa de Misericórdia inaugura ampliação com mais 40 leitos. Apenas 2 casos positivos de Covid-19 foram registrados no boletim epidemiológico desta terça-feira em Patos de Minas. O informe mostra aí que 37 doentes se recuperam em casa e apenas um patense segue internado ocupando leito clínico. Ao todo, 587 pessoas já faleceram em decorrência da enfermidade. Segundo os dados atualizados aí, o óbito mais recente ocorreu no dia 26 de março. Trata-se de um homem que tinha 64 anos. Os casos tratados somam 30.629. Ainda conforme o boletim, não há pacientes com Covid-19 ocupando leitos públicos em Patos de Minas. Vamos observar também o segundo boletim que mostra aí a ocupação total de leitos para todas as doenças. Considerando aí as redes de saúde privada e pública, os percentuais estão em 85,27% para leitos clínicos e em 65,27% para UTIs. Ainda de acordo com os dados, os internados confirmados ou suspeitos de Covid-19 nas 2 redes somam apenas 3 em enfermarias e as UTIs estão zeradas para Covid, o que é uma boa notícia, né? Ainda sobre saúde, mais 40 leitos foram inaugurados nesta terça-feira na Santa Casa de Misericórdia, em Patos de Minas. A inauguração dos novos 40 leitos da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas fazem parte de um projeto de ampliação da unidade que hoje atende a cidade de Patos de Minas e outros 32 municípios da macro-região. Para nós é uma alegria muito grande chegar a essa conclusão aqui para dar o próximo passo, que é os 4.000 metros quadrados a mais de obra que vai ser feita aqui na Santa Casa. Contando com os leitos de enfermaria, unidade de terapia intensivo, leitos de ortopedia, alojamento e centro cirúrgico, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas agora passa a contar com 129 leitos. Todos esses leitos serão destinados não só para a população de Patos de Minas, como outros 32 municípios da nossa macro-região. É porque a Santa Casa atende pelo Sistema Único de Saúde e é porta de entrada para a internação. Aqui nós temos uma parte desses leitos para alojamento conjunto, uma parte para cirurgias e uma parte para atendimentos clínicos. Patos de Minas é sede da macro-região de saúde. Nós somos a cidade polo da macro-região de saúde, composta por Patos de Minas e mais 32 municípios. Então, se fosse um hospital municipal, seria da mesma maneira. É uma falácia dizer que se fosse um hospital municipal, seria só para Patos. Se for pelo SUS, é porta aberta. Não tem como. E quem faz a regulação desses leitos, inclusive, não é a prefeitura, não é a Santa Casa. É a própria superintendência, através do Estado é que é feita essa regulação dos leitos. Toda a unidade onde funciona a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas foi cedida pela FEPAM-Unipam. De acordo com o presidente da FEPAM, a ampliação do hospital faz parte do projeto de parceria entre público e privado. Santa Casa de Misericórdia é mantida pela Associação Beneficente Paulo Borges,
mas teve essa estrutura, esse prédio, o espaço onde é o hospital, cedido pela Fundação Educacional de Patos de Minas. Então, esse prédio hoje está sob a administração da Santa Casa, foi cedido pela Fundação. Mas no nosso convênio, nós também fizemos o convênio da ampliação dessa estrutura. Então, o prédio que tinha pouco menos de 6 mil metros quadrados, hoje ele já está com 6 mil metros quadrados mais ou menos entregues, e a ampliação é para que seja entregue mais 4 mil metros quadrados, totalizando uma área total de 10 mil metros quadrados aproximados para o funcionamento do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. De acordo com o chefe do executivo, em breve, pacientes que tratam o câncer no Centro Oncológico AZ do Noroeste também vão poder desfrutar dos leitos da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. As tratativas contratuais estão em fase final. Já está tudo certo, está faltando agora só os trâmites finais aí de contrato para que essa situação fique resolvida e a população faça a sua radioterapia, a sua quimioterapia em Patos, lá no Centro Oncológico AZ, e em precisando de uma cirurgia, precisando de uma internação, a Santa Casa habilitada. Sobre as cirurgias eletivas, o prefeito deixou claro que a Santa Casa ainda não consegue atender pacientes de alta complexidade. A Santa Casa ela faz o atendimento de ortopedia e sutura. Você quebrou um braço, quebrou uma perna, machucou, se feriu, cortou num acidente, já faz na Santa Casa. Se quebrou o braço, já engessa na Santa Casa, tem todo o atendimento. Agora, a cirurgia de alta complexidade, ela continua lá no regional, que tem essa dificuldade de falta de profissionais, porque os salários do regional, do estado inteiro, porque lá é um hospital do estado, eles não são tão atrativos para os médicos aqui da nossa região, que acabam ganhando melhor em outros hospitais. Então, os processos seletivos que o hospital regional ele vem fazendo, eles não estão conseguindo contratar as pessoas. Então, a gente está buscando uma alternativa, inclusive, mesmo não sendo uma responsabilidade direta nossa da prefeitura, de ajudar a contratar esses profissionais, ceder, de repente, para o hospital regional, para que o sistema funcione. Na mesma fala, Falcão anunciou que segue em conversa com o Estado para a criação de dezenas de novos leitos no Hospital Regional Antônio Dias. O município, o maior interessado para desafogar as filas de cirurgias eletivas, deve ajudar a Rede FEMIG na construção de um novo espaço. O município pode ajudar em relação a isso, mas com um recurso do Estado também. De repente a gente recebe o recurso do Estado e o município contrata a obra para poder agilizar. E aí precisa ser muito bem detalhado isso. Não se pode prometer uma questão dessa de saúde, já que envolve o Estado, e o Estado está num período de... O governador está no período de eleição, não se sabe o que vai acontecer daqui para lá, porque essas demandas da saúde são muitas e elas impactam principalmente aqui, além da Santa Casa que faz essa ampliação, o Hospital Regional sobrecarregado, até por uma questão de fechamento do Hospital São Lucas, né, Gui? Olha, essas promessas aí são muito sérias sendo colocadas desse jeito aí, porque é preciso saber onde vai, né, fazer esse investimento no Hospital Regional. Ele não tem espaço físico. Vai tirar dali o centro de doação de sangue dali, o Hemocentro, vai tirar dali, mas e até tirar dali? Como é que vai ser feito isso? Sabe? E outra coisa, o município de Patos de Minas tem que ajudar, mas eu acho que o município de Patos de Minas, e eu quero falar isso claramente, tem que ajudar, não é assumir a responsabilidade para ali na frente, sabe, ter que pagar essa conta sozinho. O município de Patos de Minas tem um déficit de atendimento no sistema público de saúde enorme e tem que cuidar disso. E tem que cuidar desse pessoal. Tem gente que morre aí na fila e não tem condição de ser atendido, ou pelo menos o município não atende com um TFD para um tratamento, para uma cirurgia, não compra um serviço desse numa hora de emergência, nem na de urgência, de emergência, não compra esse serviço para salvar alguém do município, né, no hospital particular. Então, se não faz isso, como é que vai fazer o investimento num hospital que atende 32 municípios a mais? Cadê os investimentos proporcionais dos outros municípios? Onde estão esses investimentos? O povo de Patos tem que saber disso.
A Câmara Municipal tem que fiscalizar esse tipo de coisa, porque Patos não pode bancar uma prestação de serviço para 33 municípios. É preciso que tenha pelo menos um investimento proporcional de cada município. Patos é uma cidade maior, tem um peso maior, investe mais. Lagoa Formosa tem uma cidade menor, faz um investimento menor. Lagamar, Vazante, Presidente Olegário, mas todo mundo dessa região aqui, até do Noroeste, desemboca aqui, cai aqui no sistema público de saúde daqui, chega e bate na porta, ele não tem jeito de ser dispensado. Então é preciso que tenha o investimento dessas cidades. É preciso que o investimento seja proporcional. Patos já fez muito pela Santa Casa. Não acho que não devia ter feito, não. Eu acho que devia ter feito e deve continuar fazendo. Só que o investimento tem que ser proporcional em relação aos outros municípios. Não pode ficar na conta só do contribuinte patense, não pode ficar na conta só do usuário do serviço público de Patos de Minas, que às vezes enfrenta uma fila, às vezes enfrenta um atendimento inglório, porque os hospitais estão lotados, com gente de fora. Ah, não é para atender gente de fora? Não é exatamente isso. Nós temos que atender quem bate na porta do hospital, seja lá em qualquer cidade desse país, e é assim que determina o SUS. O brasileiro tem que ser aceito e tem que ser atendido. Agora, é preciso cobrar desses municípios um investimento também nesses hospitais. Né? Porque o governo do estado, não se iluda não vai investir no hospital regional não. O governo do estado está doido para passar a administração do hospital regional para frente, tanto é que conseguiu isso na Assembleia Legislativa, passou isso na Assembleia Legislativa, e ele pode fazer essa transferência para uma organização não governamental, uma ONG, para fazer a administração do hospital regional. Então, o quadro não é o que se apresenta com toda essa facilidade aqui. E outra coisa, ainda não saiu, e vamos torcer muito para sair. Fiquei sabendo hoje que toda a documentação para a habilitação do tratamento oncológico pela Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas já foi feito, isso já foi levado para o Ministério da Saúde, e tomara que essa habilitação chegue o mais rápido possível, porque vai atender uma parte da população muito necessitada de atenção e de atendimento. Muito bem. Análise terminando. Obrigado, Gui, por sua participação aqui mais uma vez. Amanhã a gente se encontra às 11h45, meio-dia, né? No intervalo ali dos jornais, para a gente bater mais papo. Semana que vem você vai estar de volta aqui comigo, certamente. E a análise está terminando, então. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos e até amanhã.